nacional, essa discussão muitas vezes é uma base mais ideológica, mais a disputa por interesses e pelos lobbies, né, que não estão muitas vezes bem assistidos academicamente falando. Bom, é o que eu teria para falar, agradeço a oportunidade, obrigado. Parabéns ao professor Dr. Antônio Jorge Pereira Júnior, que na verdade enobrece aqueles que querem acusar que é muito mais o Estatuto da Família ligado a um posicionamento ideológico, religioso, algo parecido, como acadêmico pode vir corroborar com aqueles, com o autor e com a parte daqueles que pertencem a essa comissão que defende os princípios da família como está estabelecido na Constituição. Tenho 2 inscritos, o deputado Evandro Gussi é o primeiro e depois nós temos 2 Evandros, que bom. E logo a seguir o deputado Evandro Roman. Passo a palavra a Vossa Excelência, deputado Evandro Gussi. Senhor presidente, isso cura um trauma de infância, que era de quase sempre ser sozinho na sala de aula. Brincadeiras à parte, eu queria ratificar a fala que fiz na nossa reunião anterior, em que já sabia, e cumprimentando aqui o Dr. Paulo e o Dr. Antônio Jorge, peço perdão porque essa dança das comissões que nós vemos, eu estava inscrito para falar na CCJ e não podia deixar de fazê-lo. Eu já antecipava na última reunião a contribuição que eu sabia que o Dr. Antônio Jorge daria por algum tempo conhecer a sua profundidade e o caráter acurado de sua análise acerca do direito de família, e claro, um direito de família profundamente inspirado por uma alta análise filosófica, por uma alta análise antropológica e outros elementos sem os quais é impossível se fazer bom direito de família. O Dr. Antônio Jorge tem um outro mérito, ele trata de direito de família, um direito que resguarda a família, né? Eu me ressentia na faculdade de Direito que nós tínhamos 2, 3 aulas de como se casa e o restante do ano como se acaba com a família e os efeitos civis dessa destruição. E aqui, sem nenhum julgamento às pessoas que foram flageladas de uma maneira ou de outra por questões familiares. Nós estamos tratando das coisas em tese aqui, não as concretizando. 2 pontos me chamaram a atenção. Primeiro, esse caráter objetivo do tratamento que o direito deve dar a comportamentos. Eu gosto muito de programas da vida animal. Me chama muito a atenção. E me impressiona o nível de sofisticação a que se chegou a ciência na percepção da lei natural. Ou seja, perceber que a cor de um animal, a acidez de sua saliva e outros inúmeros elementos têm uma razão de ser. Não são frutos do caos, mas frutos de uma engenharia natural. Poderíamos reduzi-la assim, em deferência ao Dr. Paulo. Há uma razão de ser na natureza. Há uma razão de ser. E hoje a sofisticação a que a ciência chegou para perceber isso, no mundo animal, é algo que impressiona. Não há nada por acaso, tudo tem um porquê. Por outro lado, assusta a incapacidade do homem moderno de perceber isso quando nós falamos sobre a pessoa humana. De que há razões naturais para as coisas serem do jeito que são. Um grande pensador inglês, criticando esse ceticismo, Chesterton dizia, e aqui vou parafraseá-lo, sem compromisso com a literalidade, que o fato de um elefante ter tromba é curioso. Que 2 elefantes tenham tromba é impressionante. Que 4 elefantes tenham tromba é um milagre. Que todos os elefantes tenham tromba, isso é um complô. É um complô o fato de todos os elefantes terem tromba, e é um complô também o fato de um homem ser diferente de uma mulher. Isso realmente deve ser um complô da sociedade judaico-cristã ocidental, minimamente articulado, maquiavelicamente articulado no decorrer dos séculos.
Não é isso. É simplesmente natural. E o direito objetivamente, o direito observando de maneira objetiva comportamentos de que o ser humano, além do aspecto reprodutivo, a distinção dos sexos no ser humano, além do aspecto biológico reprodutivo, também pressupõe uma educação para a liberdade, também pressupõe, também implica, é exigência de o ser livre, diferente daquele que é escravo dos instintos. O ser livre depende para a sua formação integral de um pai e de uma mãe. E claro, aqui, sem qualquer tipo de julgamento das situações concretas, que nós as conhecemos, devemos acolhê-las, ajudá-las e assim por diante, e acima de tudo respeitá-las. Mas o direito, pensando nisso, quis proteger esses comportamentos naturais, dar a eles guarida, dar a eles melhor razão de ser. Portanto, brilhante, doutor Antônio Jorge, essa análise muito lúcida sobre a distinção entre afetividade e comportamento. Ou seja, o que o direito há de proteger são os comportamentos que decorrem da natureza humana, exigidos por ela, e sem os quais ela não pode sequer sobreviver. Não só no aspecto biológico, talvez aí as engenharias genéticas poderiam socorrer, mas sermos verdadeiramente humanos não seríamos sem uma família. Uma figura que ultrapassa o aspecto religioso. São Francisco de Assis mostrava, eu não vou citar a expressão porque nós estamos aqui publicamente e isso depois pode ser mal interpretado, mas mostrava uma coisa importante: as crianças não são livres, ou pelo menos plenamente livres, ainda muito sensíveis à sua afetividade, ainda sem condições de dominar os seus instintos, poderíamos dizer assim. Elas dependem, para serem pessoas no sentido último da palavra, de uma educação para lidar com a liberdade. E a natureza, uma vez um programa de televisão me perguntavam sobre esse aspecto e eu dizia: veja, quem distinguiu o homem da mulher não fui nem eu, nem o senhor presidente da comissão, nem o Papa e nem o conjunto dos pastores do mundo. Quem fez essa distinção foi a natureza. E o direito deve olhar a natureza, entendê-la, compreendê-la e dar a ela toda a proteção para que se desenvolva da melhor maneira possível. Contemplado pelo pouco que pude assistir e pelas notícias que foram chegando da fala de Vossa Senhoria também, parabenizo essa presidência, parabenizo sobretudo o requerimento do nosso relator, que de fato foi encontrar aquilo que de melhor existe na academia brasileira sobre esse tema. Obrigado, desculpe por ter cedido o tempo. Vossa Excelência só brilhanta com sua, não me cansarei de dizer, veia poética e excelente oratória que lhe é peculiar a essa comissão. Passo a palavra ao deputado Evandro Roman, porém antes quero registrar a presença de dois ilustres colegas que, apesar de não fazerem parte dos quadros, a Conceição é a próxima oradora inscrita, dos quadros dessa comissão, mas que tem interesse já expressado a cada um de nós aqui nesta comissão, a presença do deputado do PMDB do Tocantins, meu amigo Gaguinho, que é muito bem-vindo a essa comissão, bem como meu conterrâneo carioca do PR, o meu querido deputado Floriano. Muito bem-vindos a essa comissão, estejam à vontade. Isso aqui eu sei que é parte da luta diária de vocês e do mandato de vocês nessa casa também. Eu sei que a família é bandeira importante para vocês. Com a palavra ao deputado Evandro Roman. Queria parabenizá-lo pela explanação. E meu colega Evandro, eu também passava por essa. É um nome que não é muito comum mesmo. Mas eu diria que é muito bom nós analisarmos assim, 2015, após a era cristã, nós discutirmos e avaliarmos como se fosse um tema muito atual, e a questão dos valores da família, discutirmos realmente
a instituição mais antiga que se tem conhecimento, pelo menos dentro da minha visão, que é a família. E nós analisarmos dessa forma. Na sua explanação, vários pontos me chamaram a atenção. Teria que me ausentar em breve, agora tenho um compromisso fora daqui meio-dia e 15, mas dizer que dentro da sua fala eu fiquei bastante prestando atenção, o que venho também da academia, venho de uma outra área que não é do direito, mas venho também da academia, e tendo o entendimento de que a família, ela é 80% afeto, 80% ela é aquela ação, e o direito, ele vem dar um contraponto nisso, ou talvez uma linha dentro das suas ações, das frias linhas escritas, né, pelo direito, trazer muitas vezes a razão, né, e nos reporta para a razão, nos reporta para o entendimento de que a emoção ela vai, o afeto vai até um ponto e a partir dali nós temos que analisar. Mas eu vejo que quando se trata mesmo das frias linhas do direito, existe o intérprete. E o intérprete, muitas vezes, porque senão você pega como se fosse as frias linhas, as regras de um jogo. E onde esse jogo você tem, muitas vezes, de cada lado, pessoas disputando a mesma ação. E quando envolve, principalmente em questões familiares, que vem a valer muito o lado, principalmente, de ouvir o maior interessado. E muitas vezes este maior interessado, ele se deixa sempre, vai ser sempre levado, graças, eu digo ao nosso bom Deus, alguém pode dizer, tire Deus dessa situação, mas sempre será levado pelo afeto, pela identidade e pela situação ao qual ele mais tem em relação, muitas vezes, até de uma própria disputa, de uma separação, de uma ação, enfim. E eu queria parabenizá-lo justamente por trazer para nós um ponto como esse, para que não nós tenhamos dentro dessa comissão a força de uma religião, que nós tenhamos a força dos valores emocionais que nós temos, mas que nós temos que ter a análise, muitas vezes, do ponto do direito, e que o senhor com muita propriedade colocou de uma forma assim, muito reflexiva e que nos faz aí analisar sempre as duas pontas. É claro, conforme digo, família, quando envolver isto, ela não se concretiza de um pai para um filho, para uma esposa, para essa condição, se ela não tiver esse máximo possível de afetividade e esse lado passional, conforme tem, porque é o que faz. Agora, quando isto não resolve, a gente diz, põe para votar, né? Não é assim? Na casa nós utilizamos, não houve o consenso, põe para votar. E quem é o fiel da balança nesse momento sempre será o direito. Pois não, o palestrante quer contribuir com a sua fala também. Muito obrigado pela colocação. Aproveito até para explicar um detalhe que acho que é importante na minha exposição. Então, claro, o afeto, eu dizia, não é um elemento que vai ser avaliado de imediato pelo direito, mas sem dúvida, se há, no caso, uma audiência, ouvir uma criança, ele vai entrar aí, mas como diagnóstico, nesse caso, exatamente do comportamento que foi tido com aquela criança e gerou esse afeto, né, de certa forma, facilitou essa percepção. Agora, ao mesmo tempo, também notar isso, que o dever virá de solidariedade, de cuidar da criança, independentemente do afeto. Aí a gente vai até entender o detalhe, que há pouco tempo o STJ teve que se pronunciar em matéria de responsabilidade, né, dando indenização por abandono afetivo. E encaminhou para o quê? Que não é afeto, não é um sentimento. Esse é o das últimas decisões, né? Mas é um comportamento devido. Então, ainda que o pai eventualmente não goste da criança, e eu ponho gosto naquela minha exposição, era a terceira coluna, ele tem o dever, que estaria na segunda, pelo compromisso perante aquela criança de acompanhá-la, desempenhar na escola, etc. Né? Então, um dever de comportamento que se antepõe ao gostar ou não gostar, ao ter o afeto ou não ter o afeto. Né? É uma leitura mais fria do afeto. Sim, né? Aqui no caso eu pensei de que o afeto, ao ver a própria palavra afeto, o próprio verbo afetar, eu sou afetado. A pessoa que é afetada, a pessoa ela não agiu, ela sofreu. Paixão é passo, eu sofro. Então o que acontece? Eu não posso deixar que a vida do outro dependa daquilo que eu sofro. Eu tenho o dever de cuidar daquela pessoa, independentemente se eu estou bem ou estou mal hoje. É meu filho. Se eu gosto dele, eu não gosto dele hoje. Né? Então tem situações em que até, inclusive, a gente sabe, todos, né, em algum momento da nossa vida tivemos raiva dos nossos pais. A raiva é um sentimento, é um desafeto. Agora, o que tem que legitimar meu comportamento não é o afeto, é o dever de respeito a meu pai.
Eu posso porque, e há um dever ligado ao amor. Amor não está na terceira coluna do afeto. Aí que está o ponto, antropologicamente tem que ser revisto. O amor é da segunda coluna, ligado à vontade. Eu posso amar uma pessoa, ainda que eu não goste dela. Eu tenho o dever de me comportar perante ela, respeitando-a. Né? Então, ou seja, amar ao próximo eu posso até receber como imperativo. Agora, gostar do próximo, eu não posso ter como imperativo. O gosto eu não tem um controle sobre ele. Essa é a ideia. Esclarecido, deputado Evandro. Nós vamos agora ao brilhantismo feminino. A deputada Conceição Sampaio, do Amazonas, vai ter a sua participação importante aqui nessa audiência pública. Com Vossa Excelência, a palavra. Presidente, deputado Sóstenes, nosso relator, deputado Diego, nossos convidados aqui presentes, doutor Paulo, doutor Antônio, os colegas parlamentares, e fico muito feliz em ver as mulheres do meu partido aqui presentes, como essa galeria também, porque o Partido Progressista, que tem esse movimento da mulher progressista, quando a gente vem para esse espaço de debate, a gente vem trazendo certamente as nossas convicções, aquilo que nós acreditamos e defendemos. Eu fico muito feliz e, infelizmente, não consegui ouvir a exposição do doutor Paulo, ouvi parte do doutor Antônio, porque aqui também a gente acaba se dividindo em vários debates importantes, mas a gente vê o comprometimento que tem os colegas parlamentares em reservarem um pequeno espaço, ainda que pequeno, para estar aqui ouvindo, falando e demonstrando aquilo que acreditamos, que é a família como base realmente da sociedade em que vivemos. É claro, doutor Antônio, que é preciso, para nós que estamos parlamentares, eu faço questão de dizer isso para que eu possa ouvir. Nós estamos parlamentares, então nós passamos por essa casa e certamente, da sua maneira, cada um de nós quer deixar um legado, deixar uma pequena contribuição. Agora, como falar daquilo que nós acreditamos quando nós estamos nessa casa também representando, inclusive, pessoas que pensam diferentes a nós. Então, é preciso aprender a conviver com a diferença. Eu ouvi em um determinado momento lá atrás o padre Fábio de Mello dizendo que quando nós não queremos ouvir pessoas que são diferentes daquilo que pensamos, é porque nós temos medo de ser contaminados. Então, se nós temos convicção daquilo que acreditamos, daquilo que cremos, é também bem provável que a gente contamine outras pessoas. Então, eu acho que isso faz a diferença. Eu fico muito feliz porque a gente também está tendo uma visão acadêmica, não é, de saber como vamos contrapor aquilo que nos é diferente. Mas também queremos ser respeitados, porque nós estamos parlamentares, ocupamos aqui um cargo eletivo, portanto, ele é passageiro, ele é temporário, representamos todos e todas, quem pensa igual e quem pensa diferente. Agora, é também importante lembrar que a democracia nos permite dizer aquilo que acreditamos. Eu, outro dia, fiz um comentário e assinei uma PEC, que foi denominada nessa casa PEC dos Apóstolos. Aqui, como é que nós vivemos aqui? Para que uma matéria possa ser tramitada, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, nós temos que colher pouco mais de 170 assinaturas. Então, numa questão de companheirismo, cada um vai assinando. Mas eu não me senti, em nenhum momento, prejudicada porque assinei a PEC dos apóstolos para que fosse tramitada. E o que te diz essa PEC desse colega? Era justamente que todo o poder emana de Deus, né? E a Constituição de 88 diz que todo o poder emana do povo. Eu até disse, olha, eu entendo que o legislador de 88, quando coloca esse texto, está se referindo a uma democracia representativa indireta. Então, ali não se tratava de religião, ao meu ver, se tratava exclusivamente de um poder, que é o poder do voto, que vem da população. Mas só porque nós assinamos essa PEC, em muitos estados brasileiros nós fomos taxados. E eu fiz questão de ir à tribuna dizer aquilo que eu acredito e tenho convicção do que acredito. Um cristão não deixa a roupa de cristão do lado de fora quando entra na política. Eu entrei com essa roupa e permanecerei com essa roupa. Claro que aprendendo a ouvir o que é diferente, né, e respeitar as pessoas que pensam diferentes. Então, eu vejo que a gente passa por um momento de redefinição.
né, daquilo que acreditamos. Falava agora o deputado Evandro e dizia, a Constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos, poucos artigos, e que não se fica mexendo toda hora na Constituição para mudar, principalmente aquilo que é estruturante, não é, num Estado, né, num país. E eu fico muito feliz, porque a gente também está ouvindo a academia dentro daquilo que diz o direito, e direito é hermenêutica, não é? É difícil quando a gente tem que interpretar esse direito, e acho que esse debate, deputado Sóstenes, eu fico muito feliz de poder participar desse espaço de discussão, porque nós não estamos tratando de qualquer coisa, não. Nós estamos tratando da base da sociedade que nós pertencemos, e vejo como é bacana quando a gente pensa diferente, ou pode convergir ou divergir, mas que a gente possa levar esse debate da forma que ele está indo. Então, eu fico muito feliz em estar dentro desta comissão, me sinto honrada, não só como cristã que sou, mas como uma representante do meu Estado, representante do Partido Progressista, e fico muito feliz, porque essa é uma discussão que nos interessa muito. Então, muito obrigada e é uma honra estar aqui. Bom, deputada, muito obrigado pela colocação. Então, eu faço um adendo ainda aqui. Falava da academia, claro, eu falo, de certa forma, que aquilo que antigamente se tinha como óbvio, hoje a academia passa a estudar também para poder compreender por que se tinha como tal. E, obviamente, na própria academia há divergência de interpretação, né? Então, eu apresentei uma perspectiva que daria referendando aquilo que a Constituição do Brasil já vem apresentando. Há outros que pensam de modo diferente, e assim a democracia funciona também no âmbito acadêmico. E, no caso, eu fazia essa menção, né, aqui há você usou a palavra estruturante, né, que de fato eu acho que a nossa Constituição acabou adotando essa posição. Isso chama atenção a um fato que eu acho que é importante para ficar registrado, que são esses binários. Muitas vezes, eu falo dos binários, o que acontece? Que são dois anteparos que impedem as pessoas de serem avaliadas da forma correta. Ao atribuírem a uma PEC qualquer denominativo, alguém fez, muitas vezes propositadamente, para gerar uma certa aversão, não é? Gerar algum tipo de propaganda negativa. É muito como acontecer isso aqui, a gente percebe. Então, há uma proposta que não agrada certas pessoas, colocam um nome pejorativo para tentar já minar aquilo. Ou já acusa uma pessoa que ela tem tal postura, ou que ela defende tal bandeira, sem que seja aquilo exatamente que está acontecendo, para poder afastá-la do discurso, do debate, neutralizá-la. São os binários que eu digo, que às vezes acabam afastando uma discussão mais séria, mais profunda, e é importante reagir a esses binários, né, que acabam realmente isolando a questão da própria verdade, ou a verdade possível que se possa alcançar numa discussão que tenha um conteúdo que se pretenda veraz mesmo, né? Obrigado, deputada, pela sua participação. Eu quero aqui passar para a participação das pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação, em especial no portal E-Democracia. Tem duas perguntas, ou melhor, três. A primeira é: qual o fundamento do projeto Estatuto da Família e para que ele serve? Essa pergunta foi dirigida a mim por Camila Melo, aqui de Brasília. E acredito que foi depois que eu expliquei a diferença, não é isso, assessoria? A diferença de que nós aqui é um projeto de lei, isso aqui não é uma PEC para mudar o texto constitucional. E eu vou fazer uso de parte do que os palestrantes disseram. Acho que era a melhor pessoa para responder isso seria o próprio autor, mas eu vou fazer uso do que você acabou de dizer. Quando o óbvio é enfrentado ideologicamente, existe uma reação natural. É por isso que existe o Estatuto da Família. O óbvio está sendo enfrentado ideologicamente. Portanto, naturalmente, quando o óbvio é confrontado, existe uma reação. A reação da sociedade normal e natural é fomentar políticas públicas de defesa da família. Defesa na família em políticas públicas na educação, na saúde e em tantas outras que nós estamos já discutindo esse assunto desde o ano passado, continuaremos discutindo esse assunto aqui no transcorrer deste ano, esperamos ainda este ano aprovar esse relatório, o Diego está trabalhando muito para isso, e entregarmos isso à casa para que possa ser votado e a posterior à sociedade. Essa é a minha resposta à pergunta me dirigida. A mesma Camila Melo, aqui de Brasília, pergunta ao professor Antônio Jorge. Para o Estado não é foco a relação sexual, e sim
o laço afetivo. Então eu pergunto, qual a justificativa dos defensores do Estatuto da Família? Entendido? Sim. Claro? Ok. Tem o nome da pessoa que fez a pergunta ou não? É Camila Melo, de Brasília. Bom, Camila, então vamos lá. Camila, a impressão que eu tenho é exatamente essa. Eu dizia ao começo que, de certa forma, a gente percebe que, ao longo do tempo, que só há em qualquer civilização, né, digamos assim, como que dois contextos essencialmente necessários para a preservação e manutenção da própria sociedade, que é exatamente, no caso aqui, a própria perpetuação dela pela geração. Qual que é o sistema que naturalmente que é autopoético? É a união de um homem e de uma mulher. Então, nesse contexto, veja, o foco não é a relação sexual em si, mas é que dessa união é que vem, de fato, é a procriação mais do que a relação sexual. Tanto é que não há nenhum tipo de gerenciamento, quantas relações sexuais tem que ter, como tem que funcionar para ter especial proteção. Não é isso. Como há uma viabilidade natural de procriação a partir daquela relação, ela é especialmente protegida em razão disso. E tanto é a procriação que se vê no segundo ponto a relação parental, filiação e paternidade. Ou seja, é a criação e a procriação que estão unidas aí. Porque apenas ter o filho não é suficiente para manter a sociedade. Tendo uma criança, um bebezinho ao relento, morre pouco depois. É tal a dependência dele. E se ele também não for criado, não vai ser uma pessoa que vai se desenvolver. Então, tanto a ideia da criação quanto a procriação estão ali consubstanciadas. Então, o foco não é a relação sexual. O foco é exatamente aquele ambiente do qual vai autopoeticamente, ou seja, por sua própria natureza, decorre, por conta própria, de modo majoritário, sempre, a própria perpetuação da sociedade civil, portanto, mantendo-se aquilo que é a base dela, que é o próprio ser humano. Diego, nosso relator, deputado, vai fazer uma pergunta ao orador Antônio Jorge e depois eu tenho uma última pergunta ao Paulo Tomiaga também, para encerrarmos assim as participações também externas a esse ambiente. Professor Antônio Jorge, eu gostaria de saber, em função da sua formação e atuação internacional, como outros países como França, Estados Unidos, Espanha, entendem essa formulação de proteção da família do ponto de vista do direito. Bom, Diego, então eu vou te falar um pouquinho. Os Estados Unidos tem 50 estados, cada estado ela pode tratar a parte de direito de família e direito civil autonomamente. Então, nos Estados Unidos, tem aproximadamente, dos 50 estados, 20 estados que admitem, por exemplo, no caso, né, a união homoafetiva, né, no caso, e há outros que ainda não. Então, é uma questão, hoje em dia, dessa discussão política intensa. E é sempre intensa, de fato, né? Porque cada estado, também, democraticamente, ao longo do tempo, em razão das conjunções, das conjunturas políticas, eles podem voltar certas situações, consubstanciar de um modo, depois podem voltar também. O próprio Estados Unidos, a Louisiana, nos anos 90, a Louisiana chegou a voltar, por exemplo, à extinção total da separação judicial, mantendo apenas o divórcio. A sociedade civil reagiu, porque queriam ter a separação judicial como também um instrumento para manter o vínculo entre que mantivessem separados os esposos. E assim, o parlamento votou e criou a parte do chamado casamento-aliança, que era um casamento com maior dificuldade para o divórcio, inclusive, por opção daquela comunidade. Não é? Então, achava-se antes que, ao tirar totalmente a separação judicial, estariam exatamente, digamos, atendendo um clamor social, viram que não, haviam errado, o parlamento voltou atrás. Não é? Então, por uma conjuntura, que a gente não sabe no futuro o que vai acontecer, onde hoje se vota, por um lado da família, o que vai acontecer no futuro. Na França, que você comentava, na França, em 2011, houve exatamente uma ação similar àquela que no STF do Brasil foi julgado também. Né? Então, havia, né, ali no caso, né, duas mulheres pleiteavam casamentos, né, entre elas, e o Código Civil francês falava casamento entre homem e mulher. Em janeiro de 2011, o nosso STF julgou em maio de 2011, situação absolutamente similar. O que disse o Tribunal Constitucional francês ali? Falou o seguinte: ora, uma vez que, ontologicamente, existencialmente, é diferente a união entre dois homens e duas mulheres, e de um homem com uma mulher, pode o legislador tratá-la de modo diferente. Né? E essa matéria que está sendo tratada na lei, se assim está tratada, não é competência nossa, da Constituição, do Tribunal Constitucional, alterá-la. Vá ao Parlamento e peça a mudança, se for o caso, o Parlamento que julga essa matéria. Assim se comportou o Tribunal Constitucional francês, em 2011, quando o STF no Brasil não fez isso. Né? E naquela ocasião, então, a França, a gente sabe agora, teve uma discussão 2 anos atrás, na França tem um casamento hoje, né, entre pessoas do mesmo sexo, mas também a diferença ali, uma briga tremenda ainda, né, foi um projeto do próprio governo, né, o Hollande propôs a alteração, tinha uma maioria também na casa, naquela circunstância, e ainda assim a votação ficou muito próxima da outra. Então, até que na França não aquietou o assunto. Né.
Mas aí, de fato, foi trazido para o âmbito legislativo a discussão. Né? Então, algo que aqui também tem que acontecer, porque aqui tem a competência originária para definir a parte da Constituição, né, digamos assim, em matéria de lei, como que vai ser interpretado, e o Supremo Tribunal Federal, naquilo que realmente, digamos que o Congresso não tenha se manifestado suficientemente ou tenha contrariado eventualmente a Constituição, né? Então, veja assim, no caso da França tem isso. Então, a nossa sociedade é dividida ainda hoje, né? Então não está consolidado, né? Às vezes também se fala, não, ali já avançou, bom, mais ou menos, então tem que também dar uma olhadinha com o que aconteceu no processo na França, né? Mas eu chamo a atenção, isso, que é a oportunidade para falar isso, que o Tribunal Constitucional francês atuou diferentemente do STF no Brasil. Obrigado pela resposta. A última pergunta que nós temos aqui dos participantes externos a esse ambiente físico, eu não coloquei o físico, que vocês que nos assistem pela internet são parte desse ambiente, é ao professor Paulo Tominaga, é a Camila Melo, de Brasília. Famílias formadas por avós que cuidam os netos, são criados, os avós criam seus netos, porque os pais os abandonaram circunstancialmente, por causa de vício de drogas, não pode ser considerado família? Muito bom. É uma pergunta importante, uma pergunta bastante instigante. E é uma questão comum também. E o que está por trás, na verdade, é uma confusão que às vezes acontece em relação ao que é família e quais são as suas circunstâncias. E eu esclareço. A avó só é avó porque a filha dela ou o filho dela teve um filho, né? Então, houve necessariamente, em algum momento, a geração e a criação dessas crianças. A criação passou a ser exercida pelos avós. Juridicamente é normal que nesse momento haja a guarda dos avós para que possa acontecer esses cuidados, que possam ter todos os benefícios previdenciários, etc., né? É uma família do ponto de vista mais amplo. Realmente, nós temos famílias em situações bastante diferentes. Temos mães que cuidam sozinhas de seus filhos, temos um tio que tem a guarda de um sobrinho, temos situações diversas, bastante semelhantes àquelas geradas e consubstanciadas através da relação de um homem com uma mulher. E precisam de amparo? Precisam. Então, não só precisam, como merecem. E mais do que isso, aí eu digo em relação aos idosos, é o artigo 230 de nossa Constituição Federal. Então, nós estamos falando de uma avó que está cuidando de seu neto. O que acontece com bastante frequência é que, em um determinado momento, os vínculos constituídos nessa convivência são vínculos fortes, mas que podem ser fragilizados quando esses avós começam a dar um pouco mais de trabalho. Idosos costumam ter um pouco mais de deficiências físicas e precisam de cuidados. Por isso o artigo 230 estabelece na nossa Constituição Federal: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. É uma obrigação dos filhos, ou dos netos, ou do sobrinho, ou daquela pessoa que esteve naquele relacionamento, ou semelhado a uma família, cuidar dos idosos. Então, essa é uma outra preocupação que nós temos e que eu acho importante ser destacada. O Antônio Jorge também quer contribuir, fique à vontade. Camila, então, se você voltar no Estatuto da Criança e Adolescente, quando ele trata do direito fundamental à convivência familiar, ele fala da família estendida, fala da família substituta. Então, ou seja, os avós que cuidam dos netos também vão ser considerados família, pela própria Lei Federal 8.969 e o Estatuto da Criança e Adolescente. Em geral, quando os avós cuidam dos netos, eles têm a guarda dos netos. Mas como acontecer isso? A partir daí, tendo a guarda, ele é uma família substituta, então ela está amparada pela própria lei também como família. E família estendida também, os casos dos tios, que ele começa a cuidar, né? Então, nesse contexto também, um passo, né, também até ser dado adiante, é falar... Bom, a própria lei garante isso. Quando a guarda já é a dependência da criança perante o guardião, né? Então, de certa forma, os avós estariam cobertos por essa previsão do Estatuto da Criança e Adolescente. Passo a palavra ao nobre relator, que ele quer ainda registrar algumas presenças e logo depois nós vamos às considerações finais aos nossos convidados para passarmos às deliberações. Presidente, obrigado. Apenas para registrar também a presença do Sérgio Henrique Rodrigues, representante aí da coordenação da Renovação Carismática Católica aqui do Distrito Federal, o José Adilson Magalhães, representante do Ministério de Fé e Política do Conselho Diocesano, e o Valdo Braga, coordenador do Ministério de Família. Então, agradeço aí a presença de vocês
também participando da nossa comissão. Muito obrigado. Ok, chega aqui uma última indagação, não é isso? Que quero aproveitar e desde já agradecer a presença de todos vocês. Gostaria de saber o que o professor acha das escolas públicas e privadas estarem abolindo as datas festivas de dias de pais e mães, institucionalizando no lugar dessas datas que sempre fizeram parte do nosso calendário escolar e social, substituindo pela data o Dia da Família, levando em consideração apenas o modelo de novas famílias hoje conhecidos. Não acho isso justo, levando em conta que a grande maioria das famílias brasileiras tem pai e mãe. Isso é feito aleatoriamente, sem nenhuma consulta, por imposição. É a senhora Bena Domingues, presidente do Mulher Progressista do PP do Distrito Federal, que é muito bem-vinda. Aí vocês podem encerrar falando sobre essa observação e já a posterior farei os agradecimentos. Presidente. Sim. Nesse sentido, gostaria também, professor, recentemente, não sei se o senhor acompanhou, foi apresentado também numa situação impositiva a questão de banheiros públicos, agora serem banheiros onde o homem e a mulher, um banheiro unissex, como a colega colocou. Eu gostaria de saber a sua... Só para te ajudar, é uma resolução do Conselho da Secretaria de Direitos Humanos, onde determina que se uma pessoa se sente, inclusive adolescente, se ele se sente uma menina sendo um menino, ele pode usar o banheiro das meninas, né? Ou seja, o que pode suscitar alguns desconfortos, desde quando se trata de adolescentes e crianças, nós já sabemos, nós adultos já passamos por essas etapas, e sem essa permissão nós já tínhamos tantos problemas, imaginem com essa, e aí vossas senhorias podem concluir a resposta ao posicionamento da nobre colega do PP aqui, PP Mulher, a senhora Bena Domingues, e também comentar, Domingos, desculpa, e o que o nobre relator também questiona. Com isso nós encerraremos essa participação na audiência pública de vossas senhorias. Eu agradeço a pergunta. O que está por trás dessa pergunta, do meu ponto de vista, é a questão essencial. Trata-se de uma cultura que está sendo transformada. Então, nós temos determinados valores que nos são muito caros. A presença materna, a figura materna, é algo que a todos nós evoca normalmente boas recordações. Mesmo que a nossa mãe não tenha sido perfeita, e elas não são, nenhuma pessoa é perfeita, mas todos nós temos um certo carinho, um apreço, não temos paixão pela nossa mãe, mas temos um carinho, temos um apreço, temos amor. Então, quando se desvincula comemorações acadêmicas da figura materna, a impressão que me causa é de que trata-se de uma diminuição do papel feminino na sociedade. É, de uma certa forma, uma agressão às mulheres na sua dimensão de mães, de maternidade. E o mesmo se diga em relação aos pais. Então, quando você fala de um pai, Dia dos Pais, não é simplesmente um trabalhador. Todos somos trabalhadores, todos estamos aqui. Mas nós exercemos um papel de pai que é um papel essencial para a nossa sociedade. Então, não podemos abrir mão dos valores que nós temos, e a cultura que nós vivemos precisa ser transformada. Agora, eu digo num sentido diferente. Não se trata apenas de reagirmos a valores externos que são diferentes daquilo que nós acreditamos. É conveniente que a gente estruture formas de atuar positivamente, propondo formas de valorização da maternidade, da paternidade, ajudando as crianças a serem formadas, a serem educadas para serem mães, para serem pais, e não apenas para serem bons trabalhadores. Okay? Bom, e na verdade eu gostaria de concluir agora, sendo essa a minha última fala, agradecendo muito ao convite formulado pelo relator e parabenizar a comissão, todos os parlamentares que aqui estiveram presentes, todas as pessoas que participaram, que enviaram perguntas, que do meu ponto de vista foram perguntas muito sólidas, bem construídas, e foi uma audiência riquíssima. Parabéns a todos os presentes. Bom, como
dizer ao Paulo, de fato, nós temos que pensar o seguinte: uma série de valores, de vivências das civilizações se consolidam em hábitos, em costumes. Falar Dia dos Pais e Dia das Mães é uma manifestação da nossa própria cultura, como assimilamos a convivência com pais e mães. Portanto, por uma tacada de lei, você simplesmente fazer desaparecer é desrespeitar um direito cultural, inclusive, da coletividade brasileira. Então, há uma violência tremenda nessa atitude. Independentemente do que seja, ao você extirpar, exatamente como a oração, Dia dos Pais e Dia das Mães, que temos o hábito e faz parte, está consolidado, né, você está exatamente nesse exato instante fazendo uma violência. Tá? Então, tem que notar isso que acontece. Então, em nome de uma defesa da minoria, está se praticando uma violência contra a maioria e gerando animosidade maior, inclusive, contra a própria minoria. Então, é uma política que acaba sendo, digamos assim, um standard, uma bandeira para defender certas posições, mas contrariando aquilo que a população faz e que não afetaria os outros, se mantivesse assim. Bom, a questão dos banheiros também, acho que entra até a questão de segurança, né? Então, independente de qualquer outra consideração, fica absolutamente instável, você gera uma instabilidade terrível, né? E o desconforto, o que pode acontecer a partir daí, quer dizer, piora a situação, né? Tudo de segurança. Então, eu acho que tem uma irresponsabilidade uma atitude como essa, né? Nesse contexto não se dá segurança nem para que esse desejo, aqueles que querem estar no banheiro, né, no qual se julga fazer parte daquele gênero, seja correto. Bom, e como só na última fala, então eu agradeço também a oportunidade, né? Acho louvável o trabalho dessa comissão. Como eu dizia antes, né, é importante amadurecer o tema, acho que é importante trazer esse embasamento também de caráter científico, acadêmico, que torna aquela dimensão mais rica, mais sólida, né, favorece o argumento. Porque, quando eu falava dos binários, uma das coisas que se faz muitas vezes para neutralizar qualquer discurso de conteúdo científico que seja favorável ao que está o 226, vão querer atribuir, mas é religião, é tal, e querem colocar essa carapuça sempre dessa forma, como se não houvesse nenhum tipo de consideração de valor antropológico, sociológico, filosófico, que dá supedâneo àquela visão. Essa ideia do binário, neutralizar o outro adversário, né, sem dar chance para que ele seja ouvido. Né? Então, muitas pessoas querem jogar isso. Né? Então, tem que saber que na academia há base suficiente para suportar as posições que se entendam adequadas para defender o modelo de família. Como há para os dois lados, digamos assim. Né? Mas que não se faça essa neutralização das pessoas querendo jogar com artifícios de qualificativos negativos para afastá-la do discurso. Isso não é democracia. Isso é a ditadura ideológica e é o policiamento ideológico que se infiltra com a aparência de tutela das minorias. Isso não pode acontecer, que é a falta de respeito, exatamente a livre opinião, a livre manifestação e a capacidade de pensar de cada um. Né? Então, eu acho interessante essa oportunidade até por isso, para poder alertar quanto a isso, né? Que a gente percebe muitas vezes que acontece. Fiz questão de, antes de vir aqui, ver os debates que se deram ano passado ao redor dessa matéria, e ver que sempre era essa tentativa de alcunhar o outro de uma forma, não, você porque é religião, você é fundamentalista. Há muita base científica para dar supedâneo às posições que a comissão está pretendendo aqui, no caso, né, defender o Estatuto. Não é questão só de ideologia, há uma base também antropológica que dá suporte para isso. Agradeço mais uma vez, fico à disposição. Quero agradecer enormemente a Paulo Tominaga e você também, professor Antônio Jorge Pereira Júnior, que ampliaram muito os nossos horizontes nessa audiência pública, e dizer de que este não é um assunto, como já bem disse, os nossos convidados, não é só um assunto de orientação religiosa, é um assunto também científico. E vocês trouxeram luz a esse túnel que às vezes não tem tanta luminosidade, mas vocês clarearam nossas mentes, em especial o coração de muita gente, o coração de muitas mães, o coração de muitos pais e o coração daqueles que pensam diferente de nós, inclusive. A maior participação na internet é de quem não pensa como nós. E, lamentavelmente, muitos deles não se dirigem com perguntas com equilíbrio. Eu acho que a sociedade, uma palavra que nós poderíamos definir, o comportamento social de respeito na democracia, é o equilíbrio. E isso, às vezes, tem faltado em muitos que pensam em polos diferentes. Eu não tenho problema em conviver com ninguém que pensa diferente de mim, de respeitar. E nós vimos aqui dois palestrantes de nível intelectual e de preparo acadêmico suficiente para talvez se fazer uso do conhecimento adquirido ao longo de sua história e de sua vida para afrontar. E vi toda a palestra, tudo que vocês fizeram,
pautado no equilíbrio, isso enobrece essa comissão e a nossa gratidão a vocês. Existem coisas na vida que não se paga. Momentos como esse, para nós, são impagáveis. A sociedade brasileira saberá agradecer o tempo que vossas senhorias dedicaram ao conhecimento da matéria e o tempo que vocês abriram mão de tantas coisas, que poderiam estar em tantos lugares, para estar conosco, trazendo essa contribuição importante à sociedade. E a vocês dois eu quero agradecer e pedir a esse plenário que possamos aplaudi-los pelo tempo dedicado a nós. Obrigado a vossas senhorias, deixo vocês à vontade. Nós temos só uma deliberação de 3 itens, 3 requerimentos da pauta, que será de maneira, acredito que sucinta, não tem nada polêmico, e quero delegar aqui o nosso Diego Garcia, que é quem convidou vossas senhorias para estar, para que faça cuidado de vocês, e já disse que hoje, por compromissos assumidos, o almoço, quem vai cuidar de vocês no almoço, se vocês tiverem tempo, é o nosso relator, com muita alegria, fazendo as honras da casa. Como desde o início nós já vimos número regimental, nós vamos passar agora a deliberar a nossa reunião. Nós temos 3 requerimentos em pauta. Antes devemos ir aqui à ata, não é? A ata da reunião anterior. Senhor presidente, pedimos a dispensa da leitura. Se o nobre colega já se antecipa na dispensa da ata, eu quero perguntar se alguém quer, já que dispensaram, eu passo a aprovação da ata, ok? Aqueles que aprovam a nossa ata, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata, nós passamos agora a deliberação dos nossos requerimentos. Temos 3 requerimentos à mesa. Requerimento número 5, do deputado Alan Rick, que requer a realização de mesa redonda com a finalidade de discutir políticas públicas direcionadas para as questões relativas à família no estado do Acre. Senhor presidente, sim. A palavra ao deputado Eliseu Dionísio. Solicito, visto que os 3 requerimentos em discussão, ele trata da mesma matéria. Solicito a Vossa Excelência se existe a possibilidade de se votar em bloco. O problema da votação em bloco, segundo a assessoria, é que tem nos requerimentos já o nome de convidados e em um ficaria prejudicado já esta lista de nomes de convidados. No requerimento do deputado Alan Rick, ele já bota inclusive a lista dos convidados para participar, e isso não teria no requerimento do deputado Diego, o que impediria, ao nós votarmos no bloco, não ter a relação do descritivo no requerimento do deputado Alan Rick. Não sei se Vossa Excelência compreendeu. Está apresentado com a lista dos convidados, e no dele não. Sendo assim, sim, mas seria melhor. No caso do requerimento de número 6, o item 2 da pauta, é um requerimento de nossa autoria, que nós também não apresentamos de imediato os nomes para que possa ser feita a discussão lá no estado de Mato Grosso do Sul. Isso impede a votação do requerimento? Não, jamais. É só no caso dele especificamente, como ele já especificou, e apesar de muitas comissões adotarem esse critério como trabalho, como essa comissão, eu sei que agora está muito tranquilo, mas em determinado momento isso aqui será polêmico, o regimento estabelece votarmos requerimento por requerimento de maneira individual. Nos dias em que não tivermos tantas polêmicas por aqui, às vezes a gente até pode, mas para não abrir precedentes, são 3 requerimentos, acho que de maneira prática e rápida nós votaremos. Não sei se o deputado Alan Rick quer falar sobre o seu requerimento, com Vossa Excelência a palavra. De maneira muito sucinta, senhor presidente, meus cumprimentos. Deputado Diego Garcia, nobre relator, meus cumprimentos. Deputado Eliseu Dionísio, da mesma maneira, e demais colegas, servidores desta casa, assessores. De forma muito sucinta, senhor presidente, este requerimento requer o debate que realizamos hoje aqui, além de outros debates relacionados a políticas públicas voltadas para a família brasileira, que seja realizado em nosso estado, no estado do Acre, para o amplo conhecimento da sociedade, das instituições que tratam e cuidam da família em nosso estado, sejam elas instituições públicas ou organizações não governamentais, etc. E, enfim, para que seja realizado em nosso estado
este debate, que eu creio que será riquíssimo na ampliação do conhecimento sobre o Estatuto da Família e também das políticas públicas voltadas para a proteção da família brasileira. Como Vossa Excelência já colocou, inclusive, aqui os nomes sugeridos por Vossa Excelência, só para nós criarmos um certo critério até que essa comissão tenha mais legitimidade nos nossos debates nos estados, seria importante, eu não sei se Vossa Excelência se preocupou com o contraditório, conseguir alguém que possa contraditar. Sim, já está aqui. Ótimo, era só uma dúvida, como eu não conheço. E estaremos também, não é uma lista fechada, isso pode também ser modificado, dependendo da agenda de cada um. Né? Agradeço a explicação. Eu quero... Sim, se nobre relator, pode. Eu gostaria de sugerir ao nobre deputado Alan Hick a inclusão do Ministério para as Famílias do seu Estado, do movimento da Renovação Carismática Católica. Está aceito o pedido de Vossa Excelência e vamos incluir na lista dos convidados. Senhor deputado. Agradeço. Alguém mais quer falar? Não? Vamos encaminhar então para a votação o requerimento de número 5 de 2015, deputado Alan Hick, que requer a realização de mesa redonda no seu estado, no Acre. Em votação, as deputadas e deputados que aprovam este requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Aproveito, nobre deputado, para nomear Vossa Excelência como coordenador, né, haja vista que és o único membro dessa comissão do seu Estado, e aí não vai haver disputa política para essa coordenação, como coordenador dos trabalhos no Acre, e já ao final aqui nós vamos apresentar talvez já um cronograma e até... no máximo semana que vem, as datas respectivas dos lugares, e Vossa Excelência pode contribuir na definição dessa data junto conosco, porque ninguém melhor do que o profeta da terra para saber o melhor dia para que isso seja feito também, ok? Lembrando que nós não podemos fazer nos dias nós vamos ter que optar sempre por segunda e sexta-feira. Perfeitamente, senhor inicialmente. Requerimento número 6... do deputado Eliseu Dionísio, que requer que seja realizado reunião de mesa redonda no Estado do Mato Grosso do Sul para debater o PL 6583-2013, do senhor Anderson Ferreira, que dispõe sobre o Estatuto da Família. Vossa Excelência quer falar sobre o seu requerimento? Concedida a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, na mesma esteira do deputado Alan Hick, acredito que é um grande avanço dessa comissão de a gente poder levar essa discussão para todas as federações do nosso país, podendo trazer vários segmentos da sociedade para debater um assunto tão importante, de tanta relevância do nosso Estado, do nosso país. Parabenizar mais uma vez a Vossa Excelência e contar com o apoio de todos para que nós possamos fazer isso, não só nesses 2 estados aqui propostos hoje, mas se a gente pudesse passar em todos os estados da federação, seria muito interessante. Era só, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Na verdade, a priori, a nossa ideia era ir a todos os estados, mas quando começamos a dar uma olhada, muito mais do que essas mesa redonda, nós estamos definindo alguns estados estratégicos de membros dessa comissão que solicitaram. Na reunião passada, nós combinamos que a assessoria faria contato com todos os deputados membros dessa comissão. Foi feito. Na verdade, 2 pediram de maneira específica e os requerimentos que chegaram. Então, nós vamos selecionar algumas unidades da federação, até por conta do tempo e da demanda social que requer que esse estatuto seja aprovado de maneira ágil, mas também não de maneira irresponsável, num debate amplo social. E assim o faremos em alguns estados, que logo depois o requerimento que segue vai deixar isso bem claro, o que a priori nós vamos estabelecer como essas mesas redondas nos diferentes estados. Não havendo mais quem queira debater o requerimento, coloco em votação o requerimento número 6 de 2015, do deputado Eliseu Dionísio. As deputadas e deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Passo agora ao requerimento número 7 de 2015, do senhor Diego Garcia, que requer a realização de encontros regionais para debater o PL 6583-2013 do Estatuto da Família. Com a palavra, o nobre autor do requerimento, deputado Diego Garcia.
Obrigado, senhor presidente. Como a proposta de trabalho que foi apresentada e aprovada por essa comissão, seguindo ela, eu propus aí esses encontros regionais, onde apresento no requerimento, e quero aí fazer uma correção, pois eu incluí o estado do Acre, mas já contemplado no requerimento anterior. E solicito aí os encontros no meu estado, o estado do Paraná, também em concordância com deputados do meu estado que querem também participar e fazer parte desse debate, dessa discussão, e aqui eu registro também o deputado Evandro Roman e a deputada que não está nessa comissão, mas está a minha colega da Comissão de Seguridade Social e Família, a deputada Leandre. No estado de São Paulo, onde 2 parlamentares dessa comissão me procuraram, senhor presidente, o deputado Evandro Gussi e o deputado Flavinho, solicitando. Então, já incluí nesse mesmo requerimento também o estado do Amazonas e o estado de Vossa Excelência, o estado do Rio de Janeiro. Então, acho que nada mais para argumentar, mas acredito que será riquíssimo o debate, é uma maneira de toda a sociedade poder participar, de levarmos essa discussão para os estados e assim a sociedade contribuir, como hoje, nessa primeira audiência pública, já tiramos aqui inúmeras contribuições, e eu acredito, levando esse debate, levando ao conhecimento das pessoas o que é o projeto de lei de autoria do nobre deputado Anderson Ferreira, as coisas vão se tornar mais claras junto da nossa sociedade, e também as contribuições para que esse projeto possa ser melhorado por esse relator, também serão de inúmera importância. Então eu peço aí aos parlamentares pela aprovação desse requerimento. Não havendo mais quem queira debater o requerimento de número 7 de 2015, eu coloco em votação esse requerimento do senhor Diego Garcia, o requerimento número 7 de 2015. As deputadas e os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Eu gostaria só agora, de maneira prática, orientar e nomear os coordenadores desses encontros, dos requerimentos aprovados, e esclarecendo que o requerimento número 7 exclui o Acre, porque já foi aprovado o requerimento individual do deputado Alan Rick. Fica excluído dessa forma o item do estado do Acre. Como os encontros regionais foram agendados de maneira, são 7, Pernambuco, Paraná, São Paulo, Amazonas, Acre, Rio de Janeiro e Mato Grosso, eu quero agora nomear os representantes ou os coordenadores de cada um desses estados, e já dizendo que, como... Pela ordem, presidente. Sim, deputado. Mato Grosso do Sul não está incluso? Está, desculpa, é que eu coloquei como em manuscrito e não tive atenção. É o 7º. Nós colocamos um cronograma, não colocamos datas a priori, porque nós vamos conversar com vossas excelências. Mas eu quero colocar o cronograma e a ordem, e já nomear hoje os coordenadores em cada estado, tá? O requerimento de Pernambuco será o primeiro, porque é o autor do projeto, nada mais justo do que nós começarmos pelo estado de Pernambuco, do deputado Anderson Ferreira, e ele vai ser o coordenador, ele será o coordenador lá naquele estado. No Paraná, já como relator nosso e autor da proposição, do requerimento, aqui está, o deputado Diego Garcia coordenaria os trabalhos no estado do Paraná. Lembrando, como o deputado Evandro é tão cordial, como Vossa Excelência faz parte dessa comissão, você pode aproveitar a participação dele lá. Em São Paulo, o deputado Marco Feliciano, que é vice-presidente dessa comissão, coordenará os trabalhos em São Paulo. Amazonas, a deputada Conceição Sampaio foi, inclusive, quem pediu aqui na sessão passada, ela coordenaria os trabalhos no estado do Amazonas.
No Acre, o deputado Alan Rick, autor do requerimento. Rio de Janeiro, eu quero nomear o deputado Áureo, que inclusive fez muitas sugestões, intervenções na reunião passada, todas elas muito propícia e de um alto interesse participativo, e nós somos vários membros do Rio de Janeiro participantes dessa comissão. Acho justo que ele venha como um parlamentar atuante que só não está aqui hoje por motivo de viagem já justificada a essa casa, nomearmos o deputado Áureo para coordenar o trabalho no Rio de Janeiro. E em 7º lugar no nosso cronograma, o Mato Grosso do Sul, que vai fechar brilhantando aqui essa nossa gira pelo Brasil, e o coordenador será o deputado Eliseu Dionísio. Se os deputados entendem que nós podemos reunir, seguir essa ordem cronológica, é uma atribuição nossa da presidência, mas eu gostaria de consultar, se ninguém tiver nenhuma objeção, aprovarmos essa ordem cronológica. Eu acho que seria muito salutar para todos nós. Da nossa parte, senhor presidente, estaremos de acordo, só ressaltando a questão das datas. Como é que ficou a definição? Vamos sugerir o seguinte: como a primeira é o deputado Anderson Ferreira, nós vamos começar já logo imediatamente. A assessoria fará contato com esses deputados e eles montarão essa ordem de datas para na próxima sessão a gente já comunicar as datas, porque nós queremos fazer algo com ampla divulgação, com ampla participação popular, nada de afogadilho, e tendo todas as datas já previamente comunicadas, tenho certeza que essa gira no país com o Estatuto da Família vai ser muito oportuna. Como Vossa Excelência, o seu Estado será uma das últimas, eu te pediria que aguarde, assim como o deputado Alan Rick, tá? As primeiras serem agendadas, as primeiras 3, ela vai fazendo um contato para esse encaixe de datas nos nossos estados. Combinado? Eu acho que fica... De acordo, senhor presidente. Sim. Obrigado aos deputados. Eu acredito que com todos os requerimentos aprovados, os 3 requerimentos de hoje, eu quero agradecer a todos que participaram dessa sessão, em especial aqueles que começaram participando dessa sessão também através do Democracia e do canal de comunicação nosso. Agradecer a cada uma das senhoras e senhores aqui presentes, a todos os deputados. Eu não vi o quórum hoje quanto deu, 21 deputados que por aqui estiveram conosco nesse dia. Quero agradecer a todos eles, bem como os servidores e assessores que nos auxiliaram nesse trabalho. E ao brilhante relator Diego Garcia, que pede a palavra antes de finalizarmos. Presidente, gostaria também de agradecer ao trabalho do E-Democracia e a Vossa Excelência por ter atendido o meu pedido e ter feito o ofício solicitando a participação do E-Democracia aqui nessa comissão. Então, eu vejo de suma importância essa iniciativa de Vossa Excelência, o quanto isso contribui com os nossos trabalhos e proporciona também que aqueles que têm uma posição diferente, de terem aqui as suas opiniões esclarecidas, as suas perguntas contempladas. Então, eu gostaria de registrar aqui a minha gratidão à Vossa Excelência e também ao trabalho que o E-Democracia realizou, potencializando essa audiência pública que foi realizada por nós neste dia. Então, muito obrigado e agradeço de coração por ter atendido esse meu pedido. E quero deixar aqui a solicitação a todos os deputados e deputadas, membros dessa comissão, que possam divulgar nos seus meios de comunicação, redes sociais e outros, a participação do E-Democracia, para que possamos ter amplitude dos trabalhos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos. Antes, porém, convoco reunião para o dia 23 de abril, às 10 horas da manhã, conforme pauta a ser divulgada. Esta reunião está encerrada. Obrigado a todos. Vamos lá.